E se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, filósofos antigos descobriram uma estratégia silenciosa, quase secreta, que pode transformar qualquer pessoa comum numa força imparável? E se eu revelasse que os maiores líderes da história, de Marco Aurélio a Theodore Roosevelt, aprenderam esses princípios estoicos todos os dias, mas não falaram sobre isso publicamente? Hoje você vai descobrir os 10 segredos milenares do estoicismo que separam quem vive uma vida medíocre de quem construiu um destino extraordinário. Antes de começarmos, quero que faça uma coisa poderosa. Escreva nos comentários, "Eu sou imparável", e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem ancestral. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração que seu subconsciente vai começar a aceitar como realidade. Se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode mudar sua vida completamente. Imagine acordar todos os dias com a serenidade de Marco Aurélio, a determinação de Catão e a sabedoria de Sêneca. Imagine ter um controle tão profundo sobre suas mentes e emoções que nada nem ninguém consegue te tirar do seu centro, exatamente como os grandes mestres estoicos ensinaram. Isso não é fantasia, é o resultado natural de quem domina a filosofia mais prática e transformadora já criada pela humanidade. Como disse Epicteto, ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos sobre os fatos. Durante os próximos minutos vamos mergulhar profundamente em cada princípio estoico que pode te tornar verdadeiramente imparável no mundo moderno. Primeiro segredo estoico: o poder do silêncio estratégico. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo antigo, escreveu em suas Meditações: "Fale pouco e faça muito". Ele governava um império que se estendia da Inglaterra ao Egito, mas seus maiores insights vinham dos momentos de silêncio e reflexão interior. A maioria das pessoas gastava sua energia falando sobre seus planos, reclamando dos problemas ou tentando impressionar os outros, mas os estoicos descobriram um poder imenso no silêncio estratégico. Sêneca, conselheiro do imperador Nero e um dos homens mais ricos de Roma, escreveu: "Todo homem novo começa com muitas palavras e termina com poucas. Quando você para de anunciar seus movimentos, compartilhar suas vulnerabilidades e buscar validação externa, algo mágico acontece. Sua energia se concentra exatamente como uma lente que foca os raios solares para criar fogo." Pense nisso através da perspectiva estoica. Quantas vezes você já contou para alguém sobre um projeto importante que estava começando? E quantas vezes perdeu a motivação logo depois? Os antigos filósofos entenderam que quando conversamos sobre nossos planos prematuramente, dissipamos a energia vital necessária para executá-los. Epicteto ensinou que, primeiro, decida o que você quer ser, então faça o que deve fazer. Os grandes estrategistas estoicos da história sempre descobriram isso. Marco Aurélio planejava campanhas militares em silêncio absoluto, revelando suas estratégias apenas no momento da execução. Catão, conhecido por sua integridade inabalável, mencionou suas virtudes, simplesmente como praticava consistentemente até que se tornassem realidade. No mundo moderno, esse princípio estoico se traduz em não compartilhar seus objetivos financeiros até conquistá-los, não falar sobre mudanças de carreira até efetivá-las, não anunciar projetos pessoais até que estejam solidificados. Como Sêneca escreveu: "O que fazemos agora ecoa na eternidade, mas o que dizemos aos outros desaparece no vento." Quando você aprende a aplicar o silêncio estratégico estoico, desenvolve uma presença magnética que os antigos chamavam de dignitas, uma dignidade natural que vem de quem tem substância real, não apenas palavras vazias. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você, uma profundidade filosófica que não conseguem decifrar completamente. O silêncio estratégico também te protege da negatividade alheia, um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento da virtude estoica. Marco Aurélio escreveu: "Quão pouco se preocupam aqueles que falam mal de você pelas costas, se você não der ouvidos." Quando você mantém seus planos em sigilo, você protege as opiniões limitantes que podem plantar dúvidas. Mas atenção, silêncio estratégico estoico não significa isolamento total. Sêneca mantinha correspondências com amigos filósofos. Marco Aurélio consultou suas certezas com conselheiros.
A diferença é compartilhar estrategicamente com quem pode contribuir com sabedoria, versus espalhar seu interesse para qualquer pessoa que queira ouvir. Comece implementando este ensino estoico hoje. Identifique um objetivo importante que você tem e pratique não falar sobre ele por uma semana. Como Epicteto ensinou: primeiro torne-se aquilo que deseja ser, depois faça o que tem que fazer para permanecer assim. Segundo, segredo estoico: a mentalidade de imperador interior. Marco Aurélio escreveu uma das passagens mais poderosas sobre responsabilidade pessoal. Você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esta é a essência da mentalidade de que os estoicos chamavam de hegemonikon, o comando interior que governa todas as nossas respostas à vida. Existe uma diferença fundamental entre quem pensa como súdito e quem pensa como imperador interior. Essa diferença não tem nada a ver com posição social ou riqueza material. Tem a ver com assumir a responsabilidade total pela sua experiência de vida, independente das estatísticas externas, exatamente como Marco Aurélio fez quando houve dúvidas, guerras e traições durante seu reinado. Quem tem mentalidade de súdito sempre está esperando que alguém resolva seus problemas, que as condições melhorem ou que algo aconteça. Essas pessoas vivem reagindo às situações, culpando fatores externos pelos seus resultados. Epicteto, que passou anos como escravo antes de se tornar filósofo, ensinou que ninguém pode te machucar sem sua permissão. Já quem desenvolve a mentalidade de imperador interior, como os estoicos ensinavam, entende que é o único responsável por criar as soluções, melhorar as condições e fabricar a própria sorte. Sêneca, mesmo exilado da Roma que amava, escreveu algumas de suas obras mais profundas sobre como manter o equilíbrio emocional em situações adversas. Isso significa parar de culpar o governo, a economia, a família, o passado, a educação recebida, a falta de oportunidades ou qualquer outra coisa externa pelos resultados que você tem na vida. Como Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente, focando no que está sob seu controle agora, não no que outros deveriam fazer por você. A competência do imperador interior faz assumir a responsabilidade pelos seus resultados financeiros, seguindo o exemplo de Sêneca, que construiu uma fortuna através de decisões sábias e disciplina rigorosas. Em vez de reclamar que os estudos são poucos, você busca formas de aumentar seu valor no mercado por meio de virtudes estoicas, como competência, confiabilidade e sabedoria prática. Na área dos relacionamentos, essa mentalidade estoica significa assumir responsabilidade pela qualidade de suas conexões pessoais. Epicteto ensinou que, primeiro decida que tipo de pessoa você quer ser, depois faça o que essa pessoa faria. Em vez de culpar outros por relacionamentos fracassados, você trabalha para desenvolver virtudes que atraem pessoas de qualidade. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, mantinha disciplinas rigorosas de saúde física e mental. Ele escreveu: trate seu corpo como um templo sagrado. A mentalidade do imperador interior faz assumir o controle sobre seus hábitos alimentares, rotina de exercícios e gestão do estresse. Pessoas com mentalidade de imperador interior, como os grandes estoicos, não ficam presas em discutir sobre quem está certo ou errado. Elas se concentram no que funciona para construir uma vida virtuosa. Como Catão declarou durante toda a sua vida pública, elas não perdem tempo culpando outros pelos problemas. Investem tempo criando soluções baseadas em princípios sólidos. Uma forma prática de desenvolver essa mentalidade estoica é começar cada manhã com a reflexão que Marco Aurélio faz: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas, mas não ficarei surpreso nem perturbado, pois não posso imaginar um mundo sem essas pessoas. Essa preparação mental coloca você no controle de suas respostas. Terceiro, segredo estoico: o cultivo da disciplina dos sábios. Epicteto, que superou a escravidão física através da disciplina mental, ensinou que a disciplina é a alma de um exército, torna pequenos números formidáveis, dá sucesso aos fracos e enaltece a todos. A disciplina mais poderosa não é aquela que você faz para impressionar os outros, é aquela que você pratica quando ninguém está vendo, exatamente como os filósofos estoicos cultivavam suas virtudes na privacidade de suas reflexões diárias. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma,
Acordava antes do amanhecer para praticar suas reflexões filosóficas. Sêneca mantinha uma rotina rigorosa de estudos e exercícios mentais. Catão era famoso por manter os mesmos hábitos austeros, independente de estar em Roma ou em campanha militar. A disciplina silenciosa é o que constrói a confiança real em si mesmo. A disciplina estoica, que os antigos chamavam de ascesis, exercício espiritual, é diferente da disciplina performática moderna. Sêneca escreveu cartas filosóficas para si mesmo todos os dias, mas não para publicar, para desenvolver sua capacidade de reflexão. Marco Aurélio escreveu suas meditações como exercícios pessoais de autodisciplina, sem imaginar que se tornariam uma das obras mais influentes da história. Cada vez que você cumprir um compromisso pessoal baseado em princípios estoicos, estará depositando na conta bancária de sua autoestima filosófica. Epicteto ensinou que é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. A verdadeira disciplina começa quando percebemos que sempre há algo a melhorar em nossa conduta. A disciplina dos estoicos não precisa ser extrema ou dolorosa. Pode começar com pequenos hábitos consistentes inspirados nos ensinamentos antigos. Ler algumas páginas de Marco Aurélio todas as manhãs, praticar 5 minutos de reflexão sobre as virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça, temperança. Examinar suas ações do dia antes de dormir, como Sêneca recomenda. Marco Aurélio escreveu: no romper da manhã, quando tiveres dificuldade em sair da cama, diga para si mesmo: levanto-me para trabalhar como ser humano. Por que hei de estar mal-humorado por fazer aquilo para que nasci e para que fui posto no mundo? Essa é a essência da disciplina estoica: fazer o que deve ser feito porque é o correto, não porque é fácil. Quando você desenvolve disciplina dos sábios estoicos, algo interessante acontece. Sua mente consegue focar no que tem que ser feito. Como Catão demonstrou, você para de perder energia mental decidindo se vai ou não fazer a coisa certa. Simplesmente faz porque você decidiu fazer, baseado em princípios filosóficos sólidos. Sêneca praticou um exercício poderoso que chamava de premeditatio malorum, uma visualização de possíveis adversidades futuras, não para se tornar pessimista, mas para fortalecer sua capacidade de lidar com dificuldades. Essa disciplina mental criou uma força interior que outros perceberam intuitivamente. A disciplina silenciosa dos estoicos também cria uma presença diferente, uma confiança calma que vem de saber que você pode contar consigo mesmo. Epicteto, mesmo tendo sido escravo, desenvolveu uma dignidade interior que atraiu estudantes de todos os cantos. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque já tinha provado tudo para si mesmo, através da prática consistente das virtudes. Para começar a implementar essa disciplina estoica, escolha um pequeno hábito baseado nos ensinamentos dos mestres. Pode ser fazer uma reflexão matinal de 3 minutos, praticar a gratidão, refletir sobre suas ações diárias. O importante é criar um compromisso com a excelência moral que independe de reconhecimento externo. Quarto segredo estoico: a arte de investir na sabedoria eterna. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escreveu algo revolucionário. Todo homem novo começa seu dia rico em tempo, mas pobre em sabedoria. Todo homem sábio termina seu dia rico em sabedoria, mas consciente da brevidade do tempo. Os estoicos entenderam que a maioria das pessoas investe tempo e recursos em coisas que se depreciam, mas pessoas extraordinárias investem principalmente em coisas que se valorizam eternamente: sabedoria, virtude, caráter e conhecimento profundo da natureza humana. Marco Aurélio, mesmo governando o maior império da história, dedicava tempo diário para estudar filosofia. Ele escreveu: livros são o tesouro que não pode ser roubado. Investir em si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade cívica, como os estoicos sempre entenderam. Quando você se torna o melhor de si mesmo, adiciona automaticamente mais valor a todas as suas relações e à sociedade como um todo. Epicteto, que passou de escravo a um dos professores mais respeitados de Roma, declarou que o conhecimento é o único bem que ninguém pode confiscar. Ele ensinou: uma riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso não significa desprezar bens materiais, mas entenda que a verdadeira segurança vem do desenvolvimento interior. Isso significa dedicar tempo regular para aprender coisas que expandam sua capacidade de viver virtuosamente e contribuam para o bem comum.
Os estoicos estudavam não apenas filosofia, mas retórica, matemática, física natural, tudo que pudesse tornar os cidadãos mais úteis e pessoas mais sábias. Sêneca mantinha uma biblioteca pessoal extensa e lia vorazmente sobre diversos assuntos. Marco Aurélio estudou com os melhores mestres de sua época em todas as áreas do conhecimento humano. Eles entenderam que investir no desenvolvimento intelectual é criar uma base sólida para todas as outras realizações. Investir na sabedoria estoica também significa cuidar da saúde física como templo da alma racional. Marco Aurélio praticava exercícios físicos regulares e mantinha disciplinas alimentares. Ele escreveu: "Adapte-se ao que o destino lhe trouxe, mas ame as pessoas às quais o destino o trouxe." Um corpo saudável sustenta uma mente capaz de amor e serviço. A saúde mental, para os estoicos, era indissociável do desenvolvimento filosófico. Sêneca praticava exercícios diários de autoanálise que hoje chamaríamos de terapia cognitiva. Epicteto desenvolveu técnicas de reformulação de pensamentos limitantes que os psicólogos modernos ainda usam. Investir em equilíbrio mental é investir na capacidade de tomar decisões sábias. Relacionamentos de qualidade eram fundamentais na filosofia estoica. Marco Aurélio escreveu extensamente sobre como escolher companhias que elevam nosso caráter. Sêneca mantinha correspondências profundas com amigos filósofos que o desafiavam intelectualmente. Investir tempo e energia em redes de convivência que promovam crescimento mútuo é essencial para uma vida plena. O investimento na sabedoria estoica é o único que ninguém pode tirar de você. Marco Aurélio interpretou guerras, traições e ainda manteve sua serenidade porque havia investido anos desenvolvendo força interior. Sêneca foi exilado, mas suas cartas filosóficas escritas no exílio são algumas das mais poderosas que ainda existem. Catão perdeu batalhas políticas, mas sua integridade era inabalável porque ele havia investido décadas praticando virtudes constantemente. Epicteto perdeu sua liberdade física, mas ganhou uma liberdade interior que transformou centenas de alunos, e até hoje, seus ensinamentos influenciam pessoas. Pessoas que investem consistentemente na sabedoria estoica tornam-se progressivamente mais valiosas em qualquer contexto, porque desenvolvem as qualidades fundamentais que sempre foram apreciadas: sabedoria prática, coragem moral, justiça nas relações e temperança nos desejos. Para implementar este princípio estoico de forma prática, estabeleça um percentual fixo do seu tempo e recursos para o desenvolvimento da sabedoria. Você pode ler as obras dos grandes estoicos 15 minutos por dia, ou dedicar algumas horas por semana para estudar princípios que fortaleçam seu caráter. Crie também um orçamento filosófico para seu crescimento interior. Invista em livros que expandem sua perspectiva, cursos que desenvolvam virtudes práticas ou experiências que testam e fortalecem seu caráter. Como Sêneca escreveu: "Todo dia, todo momento que passa sem aprendizado é uma perda irreparável." Pare um momento e reflita como Marco Aurélio fazia todas as manhãs. Dos 4 segredos estoicos que já compartilhamos, qual mais despertou sua alma filosófica? O que você sente que pode implementar mais rapidamente seguindo o exemplo dos grandes mestres? Escreva nos comentários qual ensinamento estoico você escolheu e cite o filósofo que mais te modernizou até agora: Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto ou Catão. Como Sêneca dizia, escrever é uma forma de conversar consigo mesmo e descobrir quem realmente somos. Se você está enfrentando o poder transformador desta sabedoria milenar, deixe seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem os segredos que os estoicos imparáveis revelaram mesmo diante das maiores adversidades. E se ainda não está inscrito no canal, clique na inscrição agora para receber os próximos segredos estoicos que literalmente mudará a trajetória de sua vida. Vamos continuar com os ensinamentos que fizeram dos estoicos os homens mais respeitados e influentes da antiguidade. Quinto segredo estoico: o domínio das narrativas internas. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais revolucionárias sobre o poder da mente humana: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Perceba isso e você encontrará força. Sua mente está constantemente contando histórias sobre quem você é, o que é possível para você e o que você merece na vida.
A maioria das pessoas nunca questiona essas narrativas, simplesmente aceita como verdade absoluta todos os pensamentos que passam pela cabeça. Mas os estoicos aprenderam a identificar e reescrever as histórias limitantes através do que chamavam de prosoche, atenção constante aos próprios pensamentos. Sêneca, em suas cartas para Lucílio, constantemente analisava e reformulava seus próprios padrões mentais. Ele escreveu: "Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas." Talvez você tenha uma narrativa interior de que não é bom com dinheiro, ou nunca foi de estudar, ou relacionamentos sempre acabam mal. Essas são apenas histórias que sua mente criou, mas não são leis universais sobre quem você pode se tornar. Sêneca praticava diariamente um exercício que chamava de exame de consciência. Ao final de cada dia, analisava não apenas suas ações, mas os pensamentos que levaram a essas ações. Ao identificar uma narrativa limitante, questione-se como um filósofo estoico. Isso é realmente uma verdade universal ou apenas uma interpretação, baseada em experiências limitadas? Marco Aurélio escreveu: "Mude sua opinião sobre as coisas e você mudará sua vida." Uma ferramenta poderosa que ele usava era o que hoje chamaríamos de reframificação estoica. Pegue uma narrativa limitante e transforme-a em uma afirmação baseada nas virtudes cardeais. "Eu nunca fui bom com dinheiro" pode se tornar: "Estou desenvolvendo sabedoria financeira através da temperança e disciplina." Catão declarou este princípio durante toda a sua carreira política. Enquanto outros senadores se viam como vítimas das situações políticas, ele escolheu viver como guardião das virtudes republicanas. Essa narrativa interna o tornou uma das figuras mais respeitadas de Roma, mesmo quando estava na minoria política. Epicteto ensinou que somos atores numa peça cujo papel não escolhemos, mas podemos escolher como representar. Reescrever narrativas não é sobre auto-engano ou positividade forçada, é sobre escolher conscientemente acreditar em versões de si mesmo que promovem virtude e excelência, ao invés de restrições e mediocridade. Para que essa transformação estoica seja efetiva, você precisa alimentar essas novas narrativas com ações virtuosas. Se você está trabalhando na narrativa "estou desenvolvendo sabedoria financeira", precisa começar a tomar ações que comprovem isso. Estudar os princípios econômicos que Sêneca aplicava, organizar suas finanças com a disciplina que Marco Aurélio mantinha em todas as áreas. Sêneca escreveu: "Todo dia que nasce é um começo da vida que nos resta." Cada pequena ação que alinha com sua nova narrativa estoica fortalece essa crença e enfraquece a antiga história limitante. Com o tempo, sua mente aceita a nova versão como verdade e começa a buscar oportunidades que confirmem essa identidade baseada em virtudes. Quando você domina suas narrativas internas, seguindo os ensinamentos estoicos, desenvolve uma flexibilidade mental que Marco Aurélio chamava de adaptabilidade filosófica. Você para de ser prisioneiro das suas próprias crenças limitantes e torna-se autor consciente de sua identidade virtuosa. Sexto segredo estoico: a estratégia do foco nas virtudes. Catão, conhecido por sua integridade inabalável, vivia pelo princípio: "Prefiro estar certo e sozinho do que errado em companhia." Em um mundo cheio de distrações infinitas, oportunidades aparentemente ilimitadas e informações constantes, a capacidade de focar seletivamente no que realmente importa se tornou um superpoder estoico. Pessoas medianas tentam fazer tudo ao mesmo tempo e acabam não cultivando nenhuma virtude com excelência. Pessoas extraordinárias, seguindo o exemplo dos estoicos, escolhem poucas virtudes fundamentais e se desenvolvem de forma excepcional. Marco Aurélio organizou toda a sua vida ao redor das 4 virtudes cardeais dos estoicos: sabedoria, sofia, coragem, andreia, justiça, dikaiosine e temperança, sofrosine. Ele escreveu: "Se você busca a tranquilidade, faça menos coisas, ou faça exatamente o que é essencial, porque isso produz a satisfação dupla de fazer menos coisas, porém fazer as certas." A diferença entre uma pessoa dispersa e uma pessoa com foco estoico não está na quantidade de atividades que realizam, mas na qualidade da intenção virtuosa que dedicam ao que escolhem fazer. Sêneca podia gerenciar negócios complexos e ainda encontrar tempo para filosofar, porque focava apenas em atividades que se alinhavam com seus princípios fundamentais.
O foco estoico começa com clareza cristalina sobre o tipo de pessoa que você quer ser, não apenas o que quer ter. Epicteto ensinou: primeiro decida que tipo de pessoa você quer ser, depois faça o que essa pessoa faria. Não se trata de ter uma lista de 1000 objetivos materiais, mas de identificar as virtudes fundamentais que, se cultivadas, transformariam completamente seu caráter e, consequentemente, sua vida. Uma vez que você tem esse pensamento estoico claro, precisa aprender a arte de dizer não para tudo que não contribui diretamente para o desenvolvimento dessas virtudes prioritárias. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, recusava convites e oportunidades que não se alinhavam com seus valores fundamentais. Ele escreveu: o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas evitar estar nas fileiras dos loucos. Isso inclui oportunidades de trabalho que podem ser lucrativas, mas comprometem sua integridade, relacionamentos que drenam energia sem contribuir para crescimento mútuo, entretenimentos que sabotam sua capacidade de reflexão filosófica e até projetos que, embora bons, não são os melhores para desenvolver seu caráter neste momento específico. Sêneca praticou o que chamava de economia da atenção. Ele sabia que a atenção é nosso recurso mais importante e devemos distribuí-la estrategicamente apenas para atividades que promovem sabedoria, virtude e contribuição social. Dizer não estoico não significa ser rude ou antissocial. Significa ser seletivo e estratégico, com seus recursos para maximizar o desenvolvimento da excelência moral. O foco estoico também significa criar ambientes que apoiem o cultivo das virtudes. Marco Aurélio organizava sua rotina diária para incluir momentos de reflexão filosófica, estudo da natureza humana e prática das virtudes cardeais. Catão estruturou sua vida pública de forma que cada decisão fosse uma oportunidade de praticar justiça e coragem. Uma estratégia poderosa que Epicteto ensinou é a regra da tríade virtuosa. A cada dia, identifique 3 ações específicas que se desenvolvem como virtudes fundamentais. Não é uma lista de 20 tarefas realizadas, mas 3 práticas conscientes que cultivam sabedoria, coragem, justiça ou temperança. Sêneca escreveu: a vida, se bem empregada, é longa. Quando você desenvolve foco estoico em virtudes, sua produtividade não aumenta linearmente, aumenta exponencialmente porque você para de dispersar energia em atividades superficiais e concentra todo o seu poder em desenvolver excelência de caráter. Pessoas com foco estoico obtêm resultados em meses que outros levam anos para alcançar, simplesmente porque concentram toda a sua energia mental e física nas práticas que realmente transformam o caráter humano. Eles entendem que não se trata de estar ocupado, mas de ser virtuoso em coisas que realmente importam para uma vida bem vivida. 7º segredo estoico: a construção da antifragilidade filosófica. Marco Aurélio lidou com regras devastadoras, guerras sangrentas, traições familiares e ainda escreveu: o impedimento da ação faz avançar a ação, o que está no caminho torna-se o caminho. Esta é a essência da antifragilidade estoica, não apenas resistir aos desafios, mas se fortalecer através deles. A maioria das pessoas busca estabilidade e previsibilidade, tentando evitar qualquer tipo de desconforto ou incerteza. Mas os estoicos desenvolveram uma mentalidade que vai além da resiliência. Eles se tornaram melhores através das adversidades. Sêneca, que foi exilado de Roma no auge de sua carreira, escreveu algumas de suas obras mais profundas durante esse período de adversidade. Ele descobriu que toda mudança de fortuna, seja boa ou má, é um teste do nosso caráter. O conceito estoico de antifragilidade vai além da resistência ou resiliência. Uma pessoa resiliente volta ao estado anterior depois de uma dificuldade. Uma pessoa com antifragilidade estoica se torna mais sábia, mais forte e mais virtuosa depois de enfrentar as adversidades. Epicteto, que transformou a experiência brutal da escravidão em sabedoria libertadora, ensinou: não são as situações que fazem o homem, mas o homem que faz as situações. A atitude antifrágil estoica significa ver cada obstáculo como uma oportunidade de praticar virtudes, cada coleta como um redirecionamento para algo melhor alinhado com seu caráter, cada falha como uma lição valiosa que fortalece sua sabedoria prática. Catão declarou antifragilidade estoica durante toda a sua carreira política. Quanto mais a corrupção aumentava em Roma, mais firme ele se tornava em seus princípios.
Quanto mais pressão recebia para ceder, mais claramente definia seus valores. Ele entendeu que a adversidade não derrota o caráter, ela revela e fortalece o caráter que já existe. Quando você desenvolve atitude antifrágil estoica, para de ter medo do futuro porque sabe que pode transformar qualquer circunstância em combustível para crescimento moral. Para de evitar riscos calculados porque entende que o desenvolvimento das virtudes sempre acontece fora da zona de conforto. Para de se vitimizar pelas circunstâncias porque vê cada desafio como oportunidade de praticar sabedoria, coragem, justiça ou temperança. A antifragilidade estoica é desenvolvida através do que Marco Aurélio chamava de premeditatio malorum, uma visualização realista de possíveis dificuldades futuras, não para se tornar pessimista, mas para fortalecer mental e emocionalmente sua capacidade de manter a virtude mesmo em situações adversas. É como exercício físico para a alma. Sêneca praticava regularmente exercícios de pobreza voluntária, envolvidos vivamente com o mínimo necessário para lembrar que a felicidade não depende de luxos materiais. Marco Aurélio se expôs especificamente a críticas e oposições para fortalecer sua capacidade de manter a serenidade mesmo quando atacado. Estes eram treinos para desenvolver antifragilidade filosófica. O importante é que esses desafios sejam progressivos e intencionais, seguindo o modelo estoico. Não se trata de se jogar em situações impossíveis, mas de expandir gradualmente sua capacidade de manter a virtude através de exposições controladas a dificuldades crescentes. Pessoas com antifragilidade estoica tornam-se imparáveis porque não dependem de condições externas específicas para viver virtuosamente. Como Catão declarou até o final da vida, eles criam excelência moral independente das circunstâncias, transformando qualquer situação em oportunidade de praticar e fortalecer virtudes fundamentais. Oitavo segredo, estoico, o poder da consistência virtuosa. Sêneca escreveu em suas cartas: todo dia, todo momento que passa sem aprendizado é uma perda irreparável. Existe uma diferença fundamental entre pessoas que alcançam grandeza moral e aquelas que ficam na mediocridade ética, e essa diferença não está na intensidade esporádica dos exercícios, mas na consistência virtuosa diariamente. Pessoas medíocres fazem grandes esforços morais esporadicamente. Pessoas extraordinárias, seguindo o exemplo estoico, fazem pequenos esforços virtuosos consistentemente todos os dias. Marco Aurélio, mesmo governando o maior império da história, mantinha disciplinas diárias rigorosas de reflexão filosófica. Suas meditações são evidência de uma prática constante de autoexame e cultivo de virtudes que duraram décadas. A consistência virtuosa estoica não é sobre fazer a mesma coisa todos os dias mecanicamente, é sobre alinhar suas ações diárias com as virtudes cardeais de forma sustentável e progressiva. Epicteto ensinou que nenhum grande trabalho é realizado de uma só vez, mas através de pequenos passos consistentes na direção correta. Os estoicos entenderam que pequenas práticas virtuosas, quando aplicadas consistentemente na direção das virtudes cardeais, criam resultados exponenciais através do que podemos chamar de juros compostos morais. Cada dia que você pratica um pouco mais de sabedoria através da reflexão filosófica, depois de um ano você desenvolve discernimento profundo. Cada dia que você exerce coragem enfrentando pequenos medos, depois de anos você tem coragem para grandes desafios. Cada dia que você pratica justiça em pequenas interações, depois de décadas você construiu uma segurança de integridade inabalável. A chave estoica está em identificar as práticas de alto impacto virtuoso, que, quando realizadas de forma consistente, geram desenvolvimento moral composto. Sêneca praticava reflexão diária sobre suas ações e pensamentos. Marco Aurélio escrevia meditações matinais sobre como aplicar virtudes durante o dia. Catão mantinha padrões éticos rigorosos em todas as decisões, grandes ou pequenas. Consistência virtuosa estoica também significa entender que nem todos os dias você vai estar no seu melhor emocional. E isso é perfeitamente natural. O segredo não é manter sempre a mesma intensidade de disciplina, mas nunca quebrar completamente a cadeia de práticas virtuosas. Nos dias difíceis, você faz a versão mínima das disciplinas estoicas. Nos dias bons, você acelera o desenvolvimento, mas você nunca para de cultivar virtudes completamente. Por exemplo, se sua prática é ler Marco Aurélio,
por 30 minutos diários. Nos dias ruins você lê pelo menos 5 minutos. Se sua disciplina é praticar temperança rigorosamente, nos dias complicados você mantém pelo menos consciência sobre suas escolhas. O importante é manter o impulso psicológico da consistência virtuosa. Uma ferramenta poderosa que Sêneca usava para manter consistência era o que podemos chamar de sistema de mínimos virtuosos. Para cada prática importante, ele definiu 3 níveis: o mínimo para dias ruins, o padrão para dias normais e o máximo para dias especiais. Isso criou flexibilidade para se adaptar à realidade do dia, mantendo o progresso moral constante. A consistência virtuosa estoica também foi chamada por Marco Aurélio de paciência filosófica. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, mas resultados realmente significativos no desenvolvimento do caráter levam tempo para se manifestar. É preciso ter fé no processo estoico e manter o foco nos indicadores de progresso moral, não apenas em resultados externos imediatos. Catão declarou esse princípio durante toda a sua vida pública. Ele mantém os mesmos padrões específicos, independentes das pressões políticas ou sociais do momento. Sua consistência ao longo de décadas criou uma confiança de integridade que influenciou gerações futuras de líderes romanos. Pessoas que dominam a consistência virtuosa estoica desenvolvem uma enorme vantagem moral, porque a maioria das pessoas desiste do desenvolvimento ético antes de ver os resultados de seus esforços. Elas começam práticas de autodesenvolvimento com excitação, mas param quando a novidade passa ou quando enfrentam dificuldades. Quem mantém consistência virtuosa continua crescendo moralmente quando todos os outros param de se esforçar. 9º segredo estoico: a arte da comunicação sábia. Sêneca, que era considerado um dos oradores mais eloquentes de Roma, escreveu: "Falar pouco e bem é a marca da sabedoria." Uma das habilidades mais transformadoras para se tornar imparável como um estoico é a capacidade de se comunicar com sabedoria filosófica. Não estou falando sobre se tornar um palestrante carismático ou um vendedor persuasivo, mas sobre desenvolver a habilidade de se conectar genuinamente com outras pessoas de uma forma que promova a virtude mútua e inspire excelência moral. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, escreveu: "Seja como o promontório rochoso no qual as ondas se quebram constantemente, ele permanece firme, e ao seu redor as águas espumantes se acalmam." A comunicação sábia estoica começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Ao invés de focar em como você pode impressionar os outros com sua eloquência, você se concentra em como pode genuinamente contribuir para a virtude deles. Epicteto, que atraía estudantes de todos os lugares de Roma através da profundidade de seus ensinamentos, não através de truques retóricos, ensinava que temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que conversamos. Isso significa desenvolver curiosidade sincera sobre outras pessoas, fazer perguntas que demonstrem interesse real em seus desafios morais, objetivos virtuosos e experiências de crescimento. A comunicação sábia estoica também envolve clareza de pensamento e expressão baseada em princípios sólidos. Catão era famoso por falar pouco, mas quando falava, suas palavras carregavam peso moral que influenciava decisões importantes. Pessoas que sabem exatamente o que pensam com base em virtudes fundamentais e conseguem articular essas ideias de forma clara, desenvolvem uma presença naturalmente magnética. Uma característica importante da comunicação estoica é baseada no autoconhecimento profundo. Sêneca escreveu com honestidade sobre suas próprias lutas e imperfeições, o que tornou seus ensinamentos mais poderosos. As pessoas são naturalmente atraídas por quem é genuíno sobre sua jornada de desenvolvimento moral, mesmo quando essa pessoa tem limitações visíveis. Isso não significa compartilhar todos os seus problemas pessoais ou ser vulnerável. Significa ser honesto sobre suas opiniões baseadas em reflexão filosófica, confortável com suas limitações humanas e direto sobre seus interesses de crescer moralmente. Quando você tenta realizar uma versão falsa de perfeição e aceita sua humanidade em desenvolvimento, desenvolve uma presença autêntica. A comunicação sábia estoica também inclui a habilidade de contar histórias que ilustram princípios morais profundos. Marco Aurélio, em suas Meditações, usava constantemente analogias e exemplos práticos
para comunicar insights filosóficos complexos. Quando você aprende a comunicar virtudes através de narrativas relevantes e moralmente edificantes, suas palavras ganham poder transformador. Sêneca usou extensivamente exemplos históricos e situações práticas para ensinar princípios estoicos em suas cartas. Ele entendeu que uma boa história moral pode transmitir uma lição profunda de forma inovadora e motivar mudança de caráter de uma forma que argumentos abstratos sozinhos não fornecem. Outra dimensão da comunicação estoica é a capacidade de adaptar seu estilo para diferentes pessoas, mantendo a consistência de princípios. Marco Aurélio falava de forma diferente com soldados, senadores e filósofos, mas sempre mantinha os mesmos valores fundamentais. Isso não significa ser falso, mas entender que pessoas diferentes processam informações de formas diferentes. Catão era conhecido por adaptar sua linguagem ao contexto, mais direto com aliados políticos, mais formal em discursos públicos, mais pessoal em conversas privadas, mas sempre mantinha a mesma integridade moral. Quando você desenvolve flexibilidade comunicativa baseada em sabedoria, pode influenciar positivamente uma gama muito maior de pessoas sem comprometer seus valores. A comunicação sábia estoica também inclui saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Marco Aurélio escreveu: "Nunca considere que algo seja seu interesse se o forçar a quebrar sua palavra ou perder o respeito por si mesmo." Às vezes, uma comunicação mais poderosa é a recusa em participar de conversas que não promovem virtude ou que podem comprometer sua integridade. 10º segredo estoico: a estratégia da evolução moral contínua. Marco Aurélio, no final de sua vida, escreveu: "Seja como uma árvore que cresce mais forte a cada tempestade." O último segredo estoico para se tornar imparável é entender que você nunca chega a um estado final de perfeição moral. Você está sempre evoluindo na direção das virtudes cardeais. Pessoas medíocres buscam um estado final de conforto onde possam parar de crescer moralmente e se manter no piloto automático ético. Pessoas extraordinárias, seguindo o exemplo dos grandes estoicos, entendem que a evolução moral contínua não é apenas necessária para manter a excelência de caráter, mas é a própria fonte de satisfação e realização profunda. Sêneca, mesmo aos 60 anos, continuava experimentando novas práticas filosóficas e questionando suas próprias crenças. Ele escreveu: "Todo dia eu descubro algum erro meu." A evolução moral contínua começa com a mentalidade estoica de que você sempre pode melhorar em alguma virtude fundamental. Não importa o quão saudável, corajoso, justo ou equilibrado você se torne, sempre há níveis mais profundos dessas virtudes para explorar. Epicteto, que passou de escravo a mestre filosófico respeitado, ensinou que é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. Essa atitude estoica te mantém humilde diante da vastidão da sabedoria possível e motivada pela descoberta de novas dimensões das virtudes cardeais simultaneamente. Isso não significa nunca estar satisfeito com seu progresso moral ou viver em estado constante de insatisfação ética. Significa celebrar seu desenvolvimento de caráter, enquanto mantém curiosidade filosófica sobre que níveis mais profundos de virtude são possíveis. É equilibrar gratidão pelo crescimento presente com aspiração por excelência moral futura. A evolução moral contínua e estoica requer sistemas para identificar áreas de melhoria virtuosa e implementar mudanças progressivas no caráter. Marco Aurélio praticou revisões regulares de suas ações e pensamentos, sempre questionou como poderia ter agido de forma mais sábia, calorosa, justa ou temperante em cada situação. Uma prática poderosa que Sêneca recomendou era a auditoria moral trimestral. A cada 3 meses você avalia que virtudes estão se fortalecendo em sua vida, quais precisam de mais atenção e que ajustes podem ser feitos em suas práticas diárias. Isso te mantém consciente de sua trajetória moral e permite mudanças de curso antes que pequenos desvios éticos se tornem grandes falhas de caráter. A evolução contínua estoica também significa estar disposto a questionar e reformular suas próprias estratégias de desenvolvimento quando elas param de promover um crescimento virtuoso. Muitas pessoas ficam presas a práticas de autodesenvolvimento que funcionaram no passado, mesmo quando já não são efetivas para seu nível atual de atualização moral.
Catão demonstrou essa flexibilidade durante sua carreira política. Ele adaptou suas táticas conforme as situações mudavam, mas nunca comprometia seus princípios fundamentais. Pessoas em evolução moral contínua têm flexibilidade estratégica para abandonar métodos que não funcionam mais e adotar novas práticas que promovam uma virtude mais eficaz. Isso exige coragem intelectual para admitir quando você está errado sobre algum aspecto do desenvolvimento moral, humildade para aprender com pessoas menos experientes em algumas áreas e curiosidade para explorar ideias filosóficas que inicialmente podem parecer desafiadoras aos seus preceitos atuais. A evolução moral contínua também inclui expandir regularmente sua zona de conforto ético. Sêneca deliberadamente se colocava em situações que testavam suas virtudes de formas novas. Marco Aurélio buscava responsabilidades crescentes que o forçavam a desenvolver níveis mais profundos de sabedoria e justiça. Isso pode significar assumir projetos que testem sua integridade de formas novas, conhecer pessoas de origens diferentes que desafiam suas perspectivas morais, estudar filosofias que expandam sua compreensão da virtude ou simplesmente praticar virtudes em contextos cada vez mais desafiadores. Pessoas comprometidas com a evolução moral contínua estoica se tornam imparáveis porque nunca ficam moralmente obsoletas. Eles se adaptam constantemente às mudanças do mundo, mantendo princípios, antecipam desafios éticos futuros, desenvolvendo virtudes preventivamente e mantendo relevância moral em qualquer contexto através da excelência de caráter. Eles entendem que parar de crescer moralmente é decair eticamente. Escolhe então evoluir sempre na direção das virtudes dos estoicos lendários. Sabedoria que discerne o que é realmente importante, coragem que enfrenta desafios sem se abalar, justiça que trata todos com equidade e temperança, e manutenção do equilíbrio em todas as situações. Se você chegou até aqui, já demonstrou a perseverança que Marco Aurélio admirava e a disciplina que Sêneca praticava. Você acaba de investir um tempo da sua vida aprendendo os mesmos princípios que tornaram os estoicos pessoas mais admiradas e influentes da antiguidade. Como Epicteto ensinou, não explique sua filosofia, incorpore-a. Conhecimento estoico sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Quero que você escolha 3 dos 10 segredos estoicos que mais despertaram sua alma filosófica e crie um plano específico para implementá-los, seguindo o exemplo dos grandes mestres nos próximos 30 dias. Não tente implementar tudo de uma vez. Isso seria contrário à sabedoria estoica da temperança. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Escolha 3 princípios. Crie práticas específicas baseadas nos ensinamentos dos filósofos que mais te inspiraram e comece hoje mesmo. Terceiro, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos que irão aprofundar cada princípio estoico e mostrar como aplicá-los em situações específicas da vida moderna. Sêneca escreveu: é uma vergonha estar cansado de investigar quando ainda não está cansado de viver. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Sua jornada de transformação estoica começa agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as condições forem perfeitas. Agora. Como Catão demonstrou através de sua vida inteira, pessoas extraordinárias não esperam inspiração para agir. Elas agem com base em princípios sólidos e encontram inspiração no processo de viver virtuosamente. Você tem acesso aos mesmos ensinamentos que guiaram imperadores, sábios e heróis por mais de 2 milênios. Os mesmos princípios que permitiram a Marco Aurélio governar com sabedoria, a Sêneca prosperar com integridade e o Epicteto encontrar a mesma liberdade na escravidão. A única pergunta que resta é: você vai usar esses segredos estoicos ou vai deixar essa sabedoria milenar passar despercebida? A diferença entre onde você está agora e a pessoa imparável que pode se tornar nas escolhas que você faz todos os dias, baseado em virtudes eternas. Faça escolhas de alguém que se guie pela sabedoria de Marco Aurélio, de alguém que tenha coragem de Catão diante das adversidades, de alguém que possua a disciplina de Sêneca e a determinação interior de Epicteto. Você já possui tudo o que precisa para começar sua transformação estoica. Os ensinamentos estão aqui, a sabedoria foi transmitida, os exemplos foram dados.
Agora cabe a você decidir se vai seguir o caminho dos grandes ou se vai permanecer na mediocridade daqueles que conhecem a verdade, mas não a praticam. Sua vida extraordinária, guiada pela sabedoria estoica, está esperando. Como Marco Aurélio escreveu no final de suas meditações: levanta-te de manhã e dize para ti mesmo: o mundo que vou encontrar hoje vai estar cheio de interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Eles são assim porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Nenhum deles pode me machucar. Sua evolução te espera.